estamos voltando ao vivo, né? Depois daquela nossa reportagem à beira-mar, que mostrou a ressaca à beira-mar, né? Que praticamente destruiu bastante o calçadão de Tramandaí. Temperatura na cidade agora nesse instante é de 12 graus, segunda-feira. Estamos no escritório do Dr. Jaime Hablish, né? Ele aqui na rua Dr. Darcy Ribeiro Pinto, número 120, bem ao lado do Nacional. E hoje estamos começando com vocês aquele bate-papo, aquela mesa redonda que a gente vem anunciando, sobre os direitos do consumidor. Tem muita gente com vários assuntos, várias coisas que acontecem na sua vida e que, de repente, você não sabe nem para quem vai recorrer. E essa parceria com o Dr. Jaime Hablish vai indicar para você muita coisa a partir de hoje, né, do que você pode fazer, procurar o seu advogado, procurar o próprio Dr. Jaime, né, para que você tenha uma abertura melhor na sua vida. São vários casos, vários assuntos que a gente, a partir de hoje, vai interagir com você, tá bom? Bom dia. Doutor Jaime, bom dia. Bom dia aos ouvintes, estamos aí para conversarmos melhor. Doutor Jaime, um dos assuntos da praia, do litoral, aqui da nossa região, da nossa cidade, tanto Tramandaí como também em volta, são os assuntos de terrenos abandonados. Terrenos que são invadidos, terrenos que pessoas abandonaram há muitos anos atrás, coisa de 20, 30, 40 anos, 10 anos atrás, e o mato está grande, tem gente que precisa morar e vem para isso. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Bom, assim, é recorrente no litoral aqui, tanto o Tramandaí como nas cidades vizinhas, a formação da própria cidade. Como foi isto? Há 50, 60 anos atrás, algumas empresas fizeram um loteamento aqui na praia. Como era um local assim bastante ermo na época, então muitas empresas vieram para cá, fizeram o seu loteamento e não se preocuparam, até porque a lei não exigia isso, né, de complementar a divisão e matrícula dos terrenos com a instalação da infraestrutura, ou seja, abertura de rua, instalação de água, instalação de luz. Isso ocasionou o quê? Aquele cidadão que mora lá na Grande Porto Alegre, no Vale dos Sinos, geralmente é o que compra aqui na praia, ele comprou o seu terreno e esperou pela urbanizadora, pela loteadora, a fazer essas obras. Como não foram feitas, né, o que aconteceu? O comprador pagou o seu terreno, registrou ou não, ou ficou em nome da loteadora, e não usou, porque ele sozinho não teria condições de instalar água, luz e muito menos de fazer uma rua. Então isso aí ao longo das décadas foram acontecendo. Bom, hoje, né, nós estamos em 2002, o Judiciário tomou uma iniciativa em conjunto com a Prefeitura de Tramandaí, de Imbé, de Cidreira, de Pinhal, e o Registro de Imóveis também, em conjunto, começaram a avaliar que a situação é muito grande, ou seja, tem muito terreno que o titular, que é o dono, né, não usa. Está sendo usado por pessoas que ao longo das últimas décadas foram tomando conta, foram invadindo, foram se apropriando. E com esse tempo todo, a prefeitura fica sem receber o IPTU, porque o que é dono, que tem o registro, o título, não paga, porque está em nome de, ou aliás, está sendo usado por terceiro. O terceiro não paga, porque não está em nome dele, não está registrado. Então, o Poder Judiciário tomou a frente, começou a resolver essas questões em cada município, em cada localidade, cada loteamento. É um problema diferente. Ou ficou em nome da loteadora, ou ficou em nome do prometente comprador, ou ficou já em nome do titular que comprou o imóvel, né? E tem que se resolver isso. Não pode ficar assim, né, por o resto da vida. Já ficou muito tempo, aliás. Então, hoje essa questão envolve mais ou menos 70 mil terrenos. São 70 mil, que para a nossa região, aqui para a comarca de Tramandaí, é algo significativo. Se nós imaginarmos
que resolvido 70 mil questões sobre o terreno, essa questão fundiária vai gerar ali na frente, depois de legalizado, um fluxo de caixa para as prefeituras significativo. E faz falta, né? Porque tendo um loteamento inteiro, vários, como tem na comarca, sem render IPTU, olha o prejuízo para a prefeitura e vai onerar nós, que temos o nosso legalizado e pagamos os terrenos. Então, isso é algo que está ocorrendo aqui no município, que vai surtir um reflexo ali na frente. Primeiro, o município vai ficar com caixa melhor. Segundo, tu tendo um imóvel registrado no teu nome, que é o que está acontecendo agora, com relação àquele possuidor, está recebendo o título através desse projeto, tu vai ter mais confiança e mais segurança para investir nele, para melhorar a tua casa, até para vender. Tu vai conseguir vender um imóvel, né, com registro, isso resulta em maior valorização, né? O que hoje no caso, né, a pessoa que está morando em cima do imóvel, né, o que ela tem que fazer? Ela tem que procurar o quê? O que tem que ser feito para poder ser legalizado? Bom, isso aí, o projeto em si, ele tem um objetivo, né, que é entregar o título àquela pessoa que está ocupando já há 10, 15, 20, alguns casos mais de 40 anos, ocupando ilegalmente um terreno, onde fez sua casa, criou seus filhos, ou tem até seu comércio, né? Então, o objetivo é isso aí. Só que, como são vários loteamentos, né, então, para cada um deles, primeiro, o Judiciário tem analisado nos últimos anos a questão daquilo ali, em conjunto com a Prefeitura e o Registro de Imóveis, e para cada local tem sido tratado de uma maneira diferente, né? Por exemplo, em alguns casos, a própria Prefeitura já fez os seus convênios e foi identificar esse pessoal, né? E essa identificação levar para o Poder Judiciário. Em outros locais, a própria loteadora, que está com aqueles terrenos em nome dela ainda, mas tudo invadido, né, ocupado por terceiros, já com água, luz, calçamento, ou seja, um bairro completo, né? Mas que aquilo está incomodando a construtora, a loteadora, no caso, porque está no seu nome ainda, mas já não é mais dela. Então, a própria loteadora está procurando fazer essa legalização junto ao Poder Judiciário. Então, a cada caso é diferente do outro, tem que analisar. Mas o objetivo é este, é pegar aquele terreno que está na posse de alguém, por uso exclusivo e sem contestação de terceiros já há décadas, né, ou uma década ou mais, e levar esse reconhecimento do Poder Judiciário para terminar lá no registro de imóveis com a matrícula, o título em nome daquele posseiro, ou seja, regularização fundiária. Entregar o título para aquela pessoa que, por lei, por direito, já tem direito a titular aquele imóvel para si, para sua família. Esses dias nossa reportagem estava na Secretaria da Fazenda, o Dr. Jaime, e eu conversei com o secretário da Fazenda e ele nos comentou sobre esse trabalho que a Prefeitura vinha fazendo em parceria para começar a colocar em dia os terrenos de Tramandaí, né, de outros municípios também. O trabalho, como o senhor falou, é parecido, igual, para poder adiantar, porque é muito terreno que foi invadido e muito terreno que está em aberto ainda, né? Não interessa a ninguém perpetuar essa situação que já vem há muito tempo, né? A Prefeitura não arrecada. O titular, aquele que tem o nome no registro de imóveis, o nome seu, como titular, que não tem o uso, muitas vezes é demandado pela Prefeitura, porque é o nome dele, é o titular, a pagar o imposto de algo que não é mais seu. Ele está devendo. Está devendo. E aquele que ocupa o imóvel não tem o título para si, ou seja, mora com a sua família em algo que não é seu de direito, né? Mas em tese poderia ser. Por quê? Porque
porque a lei confere o direito à titularidade àquele que ocupa, por exemplo, há 10 anos um imóvel, fixando ali residência ou trabalho. Mas, claro, isso não é automático. Isso aí a pessoa tem que entrar com uma ação judicial para reconhecer isso aí. Nos últimos tempos, vem sendo usado muito o instituto do uso capião. Só que o uso capião é mais complicado, envolve certos gastos, leva de 3 a 10 anos uma ação de uso capião, dependendo do caso, porque é uma coisa bem mais complexa. Esse projeto, criado pelo Poder Judiciário, ele simplifica isso aí. Ele reconhece, né, numa dinâmica muito mais apurada, rapidamente. Nós temos casos aí, passou por nós aqui, em 30 dias, depois da pessoa procurar com a devida documentação, comprovação, tudo, em 30 dias o imóvel estava encaminhado para o seu nome. 30 dias. 30 dias, claro, isso não é um pouco mais. Mas se nós vermos assim, uma regularização feita em 30, 60, 90, 6 meses, né? Para uso capião, que dura 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos na comarca, é a nossa realidade aqui, uma outra situação, né? É uma solução, na verdade, que está sendo feita. E o município arrecadando esse IPTU, tanto aquele em atraso, isso é importante colocar também, aquele cidadão que, digamos assim, está 10 anos em cima de um imóvel, ocupando, né, e consegue, nesse projeto, fazer as comprovações e titular ele para si. O Poder Judiciário passa o título para ele no registro de imóveis. Esse posseiro, esse cidadão que ocupa o imóvel lá, ele assume a obrigação de ir na prefeitura pagar o imposto em atraso. Ou seja, existe assim uma dívida enorme de IPTU no município, de décadas, que com esse projeto também, e principalmente, visa levar esse possuidor, que passa a ser o titular, a pagar a dívida que não foi paga nos últimos anos. Isso aí beneficia ele, porque está investido em algo que é dele, titulado, e beneficia, claro, a prefeitura, que vai arrecadar aquele imposto lá que está perdido, né? Ninguém está pagando. Bem, amigos do Dimensão News, nós começamos hoje pela parte da manhã, hoje é segunda-feira, dia 13 de junho, um bate-papo com o Dr. Jaime Hables, que vai voltar semanalmente junto com a gente por aqui, explicando a você, consumidor, casos que você precisa saber e ter, né, para onde caminhar. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Jaime sobre poceiros, sobre as pessoas que moram em terrenos, construíram uma casa, né, em terrenos que foram invadidos, ou de repente terrenos que alguém comprou, né, e passou para você. Mas esse terreno não está no seu nome. De repente, quando você faltar, como é que vai ser resolvido o problema? Essa é a pura verdade. Tá? Então, como o doutor já me falou, tem que ser encaminhado, tem que ser registrado, e nada melhor do que aproveitar agora esse novo trabalho do Ministério Público aí, né, para poder encaminhar e fazer tudo. Doutor Jaime, muito bom, muito obrigado. Nós estamos assim sempre atentos, porque a gente está na cidade aí há mais de 30 anos, quase 40 anos já. Então a gente se preocupa que a cidade desenvolva, que a cidade tenha uma resposta dos poderes, né? E a gente está vendo, através dessa regulação fundiária, do Poder Judiciário, prefeituras, né, e registros de imóveis. Isso é muito bom, ver a harmonia dos poderes constituídos, né, lutando, fazendo algo efetivo para que desenvolva, para que a pessoa tenha mais dignidade de receber o título de um imóvel que a lei, em tese, reconhece já como seu, né? Só que ele não buscou, às vezes não tem dinheiro. A grande maioria não tem como pagar um advogado, né? Então ele precisa e o judiciário precisa que a prefeitura auxilie ele nessa busca, né, desses gastos todos aí, que é uma ação de uso capião.
né? Nesse caso, ele está sendo beneficiado, porque em muitos casos, como a gente tem visto, a própria loteadora procura as pessoas, né, para que elas recebam o título e saia aquele imóvel do nome da loteadora, né? Então, a gente vislumbra aí na frente uma Tramandaí bem melhor, bem mais sólida, bem mais organizada e com mais dinheiro no caixa da prefeitura, né? Porque não é justo, né, que alguém não pague um imposto, né, no seu terreno. Portanto, está aí, Dr. Jaime Rables, fica aqui ao lado Nacional, né? Na rua Doutor Darcy Ribeiro Pinto, número 120. Dr. Darcy Ribeiro Pinto, 120. É bem no centro de Tramandaí, né? Nós, por exemplo, estamos conversando com ele para ele fazer esse programete conosco sobre os direitos do consumidor, tá? A gente volta toda semana com o Dr. Jaime para ele falar. Por exemplo, nós temos aí o caso da pensão alimentícia. Quem tem direito ao quê, o que pode receber, como é que funciona? O doutor vai falar com a gente. Nós temos problemas aí de veículos seminovos que foram comprados de uma loja, né? E aí a empresa dá 3, 4 meses de garantia. Quando tem algum problema que vai se descobrir daqui a um ano, ele vai explicar para você. E assim, muitas coisas que acontecem com direito, por exemplo, você compra um material novo numa loja, deu 3, 4 dias ali, um mês e estragou, né? Ou um fogão novo, que em 6 meses não funciona mais nada, né? Tudo tem uma resposta, e tudo a lei tem leis para isso. E o Dr. Jaime, a gente vai incomodar ele um pouquinho nas entrevistas e vai passar para você o que você tem direito e o que você não tem direito. Tá certo? Obrigado. Obrigado a todos aí, estamos à disposição. É a velha história, né? A patrulha do consumidor, que nenhum amigo faz lá, o deputado faz em São Paulo, Rio de Janeiro, patrulha do consumidor. Estamos inventando aqui o que você tem direito e o que você não tem direito. Toda semana com o Dr. Jaime Rables, tá bom? Obrigado pela companhia, um bom almoço para você, uma semana boa para nós.